senador Marcos Rogério, da Tribuna, alertou sobre os avanços da reforma tributária proposta por Lula e lembrou o papel da oposição para proteger os cidadãos da sanha arrecadatória do governo. O senador iniciou rebatendo os parlamentares de esquerda que haviam comemorado uma suposta vitória da esquerda nas eleições francesas. Marcos Rogério disse: a esquerda comemora como se o resultado fosse uma conquista da sua corrente política. O senador explicou que foi a direita que obteve a maioria dos votos, confirmando a tendência mundial, e que a extrema-esquerda, embora tenha tido uma vitória, não conseguiu a maioria absoluta no parlamento e terá que sentar para negociar. Marcos Rogério apontou: a extrema-esquerda venceu as eleições legislativas na França, mas não conseguiu a maioria absoluta na Assembleia Nacional. Dos 289 votos necessários, tiveram apenas 180 assentos. Enquanto isso, a direita quase que dobrou o número de deputados, saltou de 88 para 143 deputados. É o melhor resultado da direita desde a Segunda Guerra Mundial. Isso sim é um avanço, é uma vitória e, aliás, uma tendência mundial. Na França, nenhuma das três coalizões conseguiu a maioria absoluta no parlamento, que agora está dividido em 3 grupos: esquerda, centro e direita. Essa configuração trouxe a governabilidade do país para um terreno desconhecido. Se antes a esquerda comandava, agora terá de negociar, terá de se sentar à mesa para encontrar um ponto que garanta a tão desejada governabilidade, abrir espaço para o diálogo, para a construção de um projeto que atenda à população. Esse é o desafio deles. O senador comparou com o Brasil, lembrando: a construção de um projeto nacional envolve o diálogo e o entendimento do que é melhor para o país, para todos, e não somente para uma parcela da população. Ele lembrou que na negociação não se deve abrir mão de suas convicções, dizendo: nada pode ser negociado em nome de abrir mão dos valores que são caros à sociedade brasileira. Marcos Rogério disse: o Brasil viveu no passado um dualismo político. Eu não vou dizer antagonismo, porque hoje sim nós vemos um antagonismo direita e esquerda num movimento pendular na política nacional. No passado, nós tivemos no Brasil governos que se diziam de direita sem nunca terem sido de direita. Eu votei e faço confissão de corpo presente no PSDB, muitas vezes imaginando que o PSDB fosse um partido de direita. Hoje sabe-se. Aliás, a composição presidencial atual é uma composição PSDB-PT. Ah, mas ele não estava no PSDB, ele foi para o PSD. Você não separa uma pessoa de suas convicções, é impossível. O senador ponderou que o diálogo é necessário e disse: mas é preciso ter a compreensão de que valores, princípios, não se negociam, não se abre mão deles, por mais nobre que seja o apelo ou o movimento que esteja no balcão do jogo natural da política. Marcos Rogério prosseguiu: no Brasil, apesar de uma política também polarizada, atuamos neste parlamento em busca de um consenso mínimo. Nós somos oposição ao governo, mas nós não somos oposição ao Brasil. Nós defendemos o interesse nacional. O senador explicou que a Câmara aprovou, na base do tratoraço, uma lei que regulamenta a reforma tributária de Lula e alertou: é um tema sensível, é um tema que vai impactar a vida dos brasileiros. Nós temos que ter a responsabilidade de discutir esse tema com cautela, com o tempo necessário para amadurecer a compreensão daquilo que está dentro dessa proposta. E me preocupou bastante, eu já confesso aqui, a maneira como o tema foi colocado no debate na Casa Primeira e a maneira como foi aprovada essa matéria. Repito, é um tema que vai impactar a vida dos brasileiros. Nós temos que discutir, acima de tudo, com responsabilidade, com respeito a todos os atores, os agentes envolvidos. É preciso ouvir os governantes, é preciso ouvir os prefeitos, é preciso ouvir o setor produtivo, ouvir o comércio, ouvir a indústria, ouvir quem paga a conta, sabe?
Em muitos dos debates que acontecem aqui, fala-se de todos, discute-se com todos, mas o que paga a conta não é chamado à mesa para discutir. O senador afirmou: então o papel da oposição é um papel central, porque enquanto governos às vezes pensam mais em arrecadar, especialmente um governo de esquerda como nós temos no Brasil, e Lula disse isso taxativamente. A gente tem que discutir se a questão é cortar gastos ou se a questão é arrecadar mais. Ou seja, a visão de um governo de esquerda é uma visão de que o Estado sempre precisa de mais. E quando precisa de mais e não tem que tirar das costas do trabalhador, do setor de serviços, do comércio, da indústria e do tão sofrido setor produtivo. Eu nunca vi um ambiente tão hostil para o setor produtivo como o ambiente que nós estamos vivendo hoje. Parece que o governo adotou o agronegócio de modo especial como o grande inimigo da República. Marcos Rogério afirmou: não esperem de nós da oposição referendar automaticamente o que vem do governo. Esse não é o papel da oposição, esse não é o papel de quem está no parlamento na oposição e com a responsabilidade que repousa sobre os ombros de quem faz oposição. Onde houver espaço para construir, a oposição está à disposição para construir. O contrário disso é sabotar o Brasil. E esse não é nosso papel. E principalmente sabotar aqueles que mais precisam. Porque às vezes a pauta do governo vai numa direção, prega uma coisa, mas o resultado final vai castigar ainda mais as pessoas, os menos favorecidos. Então o papel da oposição é defender o Brasil e não deixar o PT quebrar o Brasil de novo. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos três poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhora Presidente, senhores e senhoras senadores e ao que nos acompanham pelo sistema de comunicação do Senado Federal, minha saudação. A fala que eu inicialmente trago hoje, senhora Presidente, é uma análise sobre o que aconteceu na França e que foi e está sendo bastante debatido, inclusive aqui no Brasil. As eleições no parlamento francês têm movimentado muitos debates aqui no Brasil, inclusive nessa tribuna. A esquerda comemora, como se o resultado fosse uma conquista
da sua corrente política. Em termos absolutos, o Reunião Nacional de Marine Le Pen ficou com 8,7 milhões de votos no segundo turno, enquanto a coalizão de esquerda, Nova Frente Popular, teve 7 milhões. E o grupo centrista de Emmanuel Macron, 6,3 milhões. Ou seja, 32% de votos da direita contra 25% da esquerda e outros 23% do grupo centrista. Portanto, a direita foi, de fato, o partido mais votado, o que confirma uma tendência mundial. Ficou em terceiro lugar em número de assentos no parlamento, porque o centro e a esquerda se juntaram na chamada Frente Republicana. E vejam bem a tática. Pediram para candidatos que ficaram em terceiro lugar no primeiro turno que desistissem de suas candidaturas, que desistissem da disputa. Isso é a vitória que a esquerda está alardeando no Brasil. Isso é a vitória que a esquerda está alardeando, não só no Brasil, mundo afora compraram a mesma retórica. A extrema esquerda venceu as eleições legislativas na França, mas não conseguiu a maioria absoluta na Assembleia Nacional. Dos 289 votos necessários, tiveram apenas 180 assentos. Enquanto isso, a direita quase que dobrou o número de deputados, saltou de 88 para 143 deputados. É o melhor resultado da direita desde a Segunda Guerra Mundial. Isso sim é um avanço, uma vitória. E, aliás, uma tendência mundial. Na França, nenhuma das três coalizões conseguiu a maioria absoluta no parlamento, que agora está dividido em três grupos: esquerda, centro e direita. Essa configuração trouxe a governabilidade do país para um terreno desconhecido. Se antes a esquerda comandava, agora terão de negociar, terão de sentar à mesa para encontrar um ponto que garanta a tão desejada governabilidade. Abrir espaço para o diálogo, para a construção de um projeto que atenda à população. Esse é o desafio deles. A construção de um projeto nacional envolve o diálogo e o entendimento do que é melhor para o país, para todos, e não somente para uma parcela da população, como ocorria até então. Para alcançar isso, obviamente que é essencial ter disposição para dialogar e buscar um entendimento sobre o que é melhor para a nação. É preciso colocar convicções e ideologias, muitas vezes, de lado em busca de um projeto nacional. Mas para isso, e aí faço um recorte, porque no Brasil se discute isso também, isso não pode significar, nem aqui e nem em qualquer outro lugar do mundo, abrir mão de valores, abrir mão de princípios, abrir mão de convicções. Quem cogita isso, é preciso ter a compreensão de que nada pode ser negociado em nome de abrir mão dos valores que são caros à sociedade brasileira. O Brasil viveu, no passado, um dualismo político, porque eu não vou dizer antagonismo, porque hoje sim nós vemos um antagonismo direita-esquerda, num movimento pendular na política nacional. No passado, nós tivemos no Brasil governos que se dizia de direita sem nunca ter sido de direita. Eu votei, e aí faço confissão de corpo presente, votei no PSDB quantas vezes imaginando que o PSDB fosse um partido de direita. E hoje sabe-se que, aliás, a composição presidencial atual é uma composição PSDB-PT. Ah, mas ele não estava no PSDB, ele foi para o PSD. Você não separa uma pessoa de suas convicções. É impossível. Por isso que eu digo, é necessário dialogar, é necessário buscar entendimento, é necessário buscar um ponto de convergência? Porque você não pode colocar o país
numa situação em que você não entregue aquilo que deve entregar enquanto governo, enquanto mandatário. Mas é preciso ter a compreensão de que valores, princípios, não se negocia, não se abre mão. Por mais nobre que seja o apelo, o movimento que esteja no balcão do jogo natural da política. Então, no caso da França, obviamente que terão o desafio de conversar e conversar muito. E hoje quem está com a maior bancada é a chamada extrema esquerda. Macron foi o grande derrotado nas eleições da França. Fez uma jogada arriscada e perdeu. Agora, foi a junção dessas duas forças que acabou dando o resultado eleitoral que todos nós testemunhamos lá. Então, os desafios pelas bandas daquele país serão desafios enormes. No Brasil, apesar de uma política também polarizada, atuamos nesse parlamento em busca de um consenso mínimo. Nós somos oposição ao governo, mas nós não somos oposição ao Brasil. Nós defendemos o interesse nacional. Por exemplo, nós estamos diante de um novo desafio no parlamento agora. Ontem, aprovou na Câmara o primeiro projeto de lei complementar que trata da reforma tributária. É um tema sensível, é um tema que vai impactar a vida dos brasileiros. Nós temos que ter a responsabilidade de discutir esse tema com cautela, com o tempo necessário para amadurecer a compreensão daquilo que está dentro dessa proposta. E me preocupou bastante, eu já confesso aqui, a maneira como o tema foi colocado no debate na Casa Primeira, né, e a maneira como foi aprovada essa matéria. Repito, é um tema que vai impactar a vida dos brasileiros. Nós temos que discutir acima de tudo, com responsabilidade, com respeito a todos os atores, os agentes envolvidos. É preciso ouvir os governadores, é preciso ouvir os prefeitos, é preciso ouvir o setor produtivo, ouvir o comércio, ouvir a indústria, ouvir quem paga a conta. Sabe, muitos dos debates que acontecem aqui, fala-se de todos, discute-se com todos, mas o que paga a conta não é chamado à mesa para discutir. Então o papel da oposição é um papel central, porque enquanto governos às vezes pensam mais em arrecadar, e especialmente um governo de esquerda como nós temos no Brasil, e Lula disse isso taxativamente, a gente tem que discutir se a questão é cortar gastos ou se a questão é arrecadar mais. Ou seja, a visão de um governo de esquerda é uma visão de que o Estado sempre precisa de mais. E quando precisa de mais e não tem que tirar das costas do trabalhador, do setor de serviços, do comércio, da indústria e do tão sofrido setor produtivo. Eu nunca vi um ambiente tão hostil para o setor produtivo como o ambiente que nós estamos vivendo hoje. Parece que o governo adotou o agronegócio, de modo especial, como o grande inimigo da República. E eu ouso dizer que espero que a gente não tenha, no futuro, uma terceira guerra mundial, né, uma outra guerra de dimensão global, mas se ela existir, o ponto de disputa, o ponto central vai ser a questão alimentar. Porque a população cresce a cada dia, cresce a cada tempo, e na mesma medida não se cresce os campos de produção. Há uma falta de compreensão muito grande nesse setor. Então, para não tomar muito tempo dos meus colegas, né, finalizando a minha reflexão, os projetos que são meritórios, a oposição tem sempre se colocado à disposição para dialogar, para debater, para encontrar um caminho de convergência que atenda aos interesses nacionais, que atendam aos interesses da população brasileira. Então, quando fazemos oposição às políticas do governo, trazemos equilíbrio,
trazemos responsabilidade. Isso é democracia. A convergência é a busca de entendimento do que é melhor para todos e não a determinados setores. Então não esperem de nós, da oposição, referendar automaticamente o que vem do governo. Esse não é o papel da oposição. Esse não é o papel de quem está no parlamento, na oposição e com a responsabilidade que repousa sobre os ombros de quem faz oposição. Não teremos essa postura jamais. Mas onde houver espaço para construir, a oposição está à disposição para construir. O contrário disso é sabotar o Brasil. Esse não é o nosso papel. Esse não é o nosso papel. E principalmente sabotar aqueles que mais precisam, porque às vezes a pauta do governo ela vai numa direção, prega uma coisa, mas o resultado final ele vai castigar ainda mais as pessoas, os menos favorecidos. Então o papel da oposição é defender o Brasil e não deixar o PT quebrar o Brasil de novo. Não deixar o PT quebrar o Brasil de novo. Então eu concluo aqui apenas pontuando o que vem pela frente no próximo semestre, aqui no Senado Federal. Votação do PLP 121, que institui o programa de dívida dos estados, a questão da renegociação, a PEC 66, que abre espaço para a renegociação, prorrogação das dívidas dos municípios, o 412, que trata da regulação do mercado brasileiro de carbono, o PLP 68, que regulamenta a reforma tributária. Esse eu acho que nós temos que ter uma atenção mais do que redobrada. Não dá para votar no calor, na velocidade que o governo quer, colocou urgência constitucional para votar esse tema, não dá para votar isso em 45 dias. Como líder da oposição, eu já expus esse nosso pensamento, essa nossa preocupação no Colégio de Líderes hoje. O PL 576, que disciplina o aproveitamento de potencial energético offshore, as eólicas offshore, e mais 3 projetos. O PL 2234, que trata da questão dos jogos de azar, que terá debate aqui no Senado, primeiro com audiências públicas, com sessões de debates, e depois deve ir à votação. Minha posição já é contra, mas vai ser debatido. E outros 2 projetos de inteligência artificial, que hoje tem pontos preocupantes, que nós estamos dialogando com o relator para ajustar, e a PEC 12, que trata do fim da reeleição. São os temas mais importantes, sem prejuízo de outros que possam entrar, mas que estarão no debate no segundo semestre. Senhor presidente, agradecendo a tolerância de Vossa Excelência, agradeço a oportunidade de me manifestar.